família que a Xinxiang estava deixando a ilha. E também para dizer ela não se importava com o que fizessem com ele. Mas o mais que importante importava era que não fosse no território da família Sui. O homem concordou com isso, e Sui, ele disse sério que o destino de Shu estava predestinado, mesmo antes de nascer. E ela e Xishang eram diferentes. Nesse momento, o protagonista continuou a partir. Logo após deixar a ilha, ele caminhou pelas ruas escuras da cidade. E pensou, percebendo que Sui não gostava muito dele. Ele temia problemas com Shuel. Mais tarde, de repente, a sombra dele estava carregada de energia mágica. E começou a se erguer. Notando isso, King Shan se virou, questionando-se. É uma habilidade? Mais uma vez, a aura mágica e escura, que surgiu das sombras, formou-se em uma silhueta que parecia uma figura humana. E o protagonista perguntou-se se era algum tipo de saudação. Ele não A pensou criatura nisso. que Apareceu era hostil, e a silhueta estendeu a mão para o lado, indicando o estabelecimento, e ela decidiu que ele deveria segui-lo. E vê onde ele chegou. Ele seguiu a criatura da sombra para o bar. E viu Uda atrás do balcão. Ele segurava uma garrafa nas mãos. Ana estava ao lado da mesa oposta a ele. Ao ouvir alguém entrar, ela se virou e viu Xinshan. Ela se perguntou por que era ela. Ela disse que esperava o protagonista por muito tempo e deu seu nome, dizendo ser a princesa do Império Sagrado de Orenca. Ana, princesa do Império Sagrado de Oranga. Era a rosa espinhosa da Santa Igreja. Ela era detentora do fogo divino da morte, que inclui 5 elementos mágicos. E ela era mais conhecida como a Rainha do Caos. Shan não esperava encontrá-la. Depois de muitos anos, porque ele já havia se acostumado com ela. E sorriu, mas logo ficou mais sério. E Ana disse que hoje a Federação Unida lançou o sistema de segurança máximo para a base espacial. Sem aviso. De acordo com a equipe de inteligência, o Império Sanalanka, o sistema de segurança melhorado, foi instalado. Depois que um desenvolvedor quebrou, ela pegou em que ele teria derramado uma bebida. E antes de beber, ela disse que o número desse funcionário era 41.150. E seu nome era Xinshan. Eles o encontraram. O protagonista franziu levemente. E ela perguntou que a deusa da justiça era tão agressiva. Chen Shan fechou os olhos, sorriu, abaixou a cabeça e sugeriu que bebessem primeiro. Afinal, era a primeira vez que se encontravam pessoalmente. E foi por isso ele tinha certeza de que precisavam beber. A isso, Ana disse que não se importava. E Oda cobrindo a boca com
sua mão, disse que algo estava errado com o protagonista e perguntou se deviam continuar a agir de acordo com o plano original. Ana pediu que ele esperasse, continuando a observar o que Tin Shan queria fazer. E, passando atrás do balcão, o protagonista perguntou se poderia pegar um pouco de vinho emprestado. Woda disse para ele se servir e tocando a palma da mão em uma das garrafas. Xing Shan percebeu que era vinho do Palácio do Escorpião. Ele sabia uma história interessante sobre isso e perguntou se queriam ouvir. Ana concordou. E ele pegou a garrafa, dizendo que muitos anos atrás uma mulher salvou um estranho. Depois disso, ele quis retribuir-lhe por tê-lo salvo. Mas a mulher dizendo recusou. que, se ele quisesse retribuir, então ele deveria fazer uma bebida realmente boa para ela, depois de servir a quantidade certa de bebida, em um recipiente especial. King Shan começou a mexer, continuando a história, e disse que lembrava-se das palavras da mulher. Então ele decidiu misturar diferentes vinhos para um dia fazer uma boa bebida com eles. Entretanto, enquanto tentava criar uma bebida que a garota gostaria de um barman comum, conquistou seu coração com o seu original Scorpion. E então ele se tornou o namorado dela. Fechando os olhos, ele continuou mexendo a bebida, lembrando que o barman perdeu porque a garota morreu. E o homem que ela salvou nunca mais a habilidade de prepará-la uma bebida. Depois que o devedor bebeu o escorpião, ele percebeu o que faltava e melhorou a bebida. Logo, batizaram de Palácio do Escorpião. Nesse momento, King Shan terminou de mexer a bebida, despejando-o no copo, e disse que o escorpião tem um palácio, guardado pelas estrelas. E o palácio é uma estrela imortal. Ele adicionou gelo à bebida. Ana pegou o copo e o analisou pensativamente. E então tomou um gole, notando mentalmente que era amargo. Forte, ardente, destrutivo. Sozinho e triste. Ela fechou os olhos, notando que o resultado era um sabor profundo de amor doce. Lágrimas até rolaram de seus olhos. E limpando as bochechas, ela exclamou que gostou muito do vinho. Advertiu-a para não esquecer a missão. E Ana disse que se lembrou de tudo. Shan encheu o copo com outra bebida. Entregou a Uda, assegurando-lhe que só beberiam. Huda pegou o copo e pensou que, originalmente, vinha aqui para obter informações sobre algumas pessoas, mas elas ainda não haviam chegado. Uma voz veio de fora e chamou o protagonista. Assustado, ele franziu o rosto ao ouvir. E a mesma pessoa gritando lá fora. Avisou que Xing Shan era suspeito de homicídio e seria detido de acordo com a lei. Essa pessoa pediu que ele não resistisse. E por ser suspeito de assassinato, e também acusado de roubo por alguns aristocratas, ele precisou ser expulso dos aristocratas. Escola particular.
A partir de agora, Xing Shan não trabalhava mais na empresa de dispositivos de ferro e metal. O protagonista suspirou, colocando a garrafa de lado. E admitiu que pensou que poderiam beber juntos. Hoje, ele disse que, nesse caso, encontrariam-se na próxima vez. E Ana, de repente, começou a irradiar uma aura mágica para não se desapontar, já que a vida sempre lhes atira algumas merdas. Ela sugeriu que King Shan fosse ao império com ela e prometeu-lhe uma vida próspera. Ela também mencionou que o tornaria barão e, olhando para o protagonista com seriedade, ela suspeitou que havia muitas pessoas lá fora, notando que ela poderia ajudá-lo. O Uder ficou cada vez mais animado. A cada momento que passa, e adivinhou que Xing Shan gostava mesmo de Ana, sendo a primeira vez que ele havia trate um homem assim. Continuando a observar a cena nervosamente, ele levou o copo aos lábios, tomando um gole. Ana, entretanto, mais uma vez, pediu ao protagonista que a acompanhasse ao sagrado. O Império Laranja protegerá-o pelo resto da vida. Que ela poderia. Tim Sheina. Ele admitiu também querer uma vida tranquila e pacífica, mas agora ele assumiu que estava enganado. Séria, ele disse que não havia lugar neste mundo onde ele poderia descansar. Ele chamou a magia, tirando a arma, e caminhou até a porta, saindo depois, notando várias máquinas voadoras no ar. Ele pediu para que os presentes ficassem quietos, exclamando ser o Tin Shan. Estavam procurando-o, observando-o de dentro. Ana achou ele muito legal. Então, ordenou ao Oda que o fizesse imediatamente. O poder de combate do protagonista, queda, suando de emoção. Avaliou que era muito perigoso avaliar o que? Poder de combate de Chans agora, se fossem descobertos, isso causaria problemas diplomáticos. Ana o olhou sério. Lembrou-lhe que a tarefa era descobrir o porquê a deusa da justiça iniciou uma guerra, e King Shan era uma figura-chave em seu plano. Ela ordenou que ele simplesmente fizesse o que ela disse, enquanto o chefe de Estado aguardava a resposta deles. Apenas um instante. Ele fechou os olhos e expressou seu desacordo com a ordem. E então tirou um pequeno aparelho, ordenando o início da avaliação do poder de combate de King Shan. Rápido, as ondas de vida do protagonista foram baixadas. As características biológicas externas foram bloqueadas. E o satélite espião no céu estava em posição e pronto para ir. E o completo avaliação profissional. E a coleta de dados foi iniciada oficialmente. Enquanto isso, os indivíduos sentados nas sombras anunciaram que Xing Shan era suspeito de crime, ordenando que ele ficasse parado e não se movesse, senão tomariam medidas adicionais. O protagonista ficou em silêncio. Mas, de repente,
Notou que os lasers do ônibus espacial estavam ativos e concentrado que nos apareceu vários em seu pontos corpo. X. De repente, começou a se concentrar um ataque nas proximidades das armas, fora da nave espacial. Uma poderosa voleia foi disparada no local onde Xing estava. Sham estava parado. O impacto no chão causou uma explosão, o que disparou fragmentos de rocha grandes para o ar. E as pessoas no ônibus entraram em pânico de repente. E um dos homens perguntou por que abriram fogo. Ele exigiu explicação. Outro trabalhador disse ter logado e pediu ao comandante para verificar a última ordem. E, de repente, um dos homens chamou a atenção dos demais camaradas, perguntando-lhes para olharem, e ela se escondeu. Quem evitou o ataque estando em um poste de energia assumiu que eles não compreendiam as leis. Neste caso, ele percebeu que precisava agir de forma diferente. Inseriu flechas no arco. Puxou a corda. Chegaram, atiraram no ônibus espacial. E no próximo momento, uma explosão devastadora destruiu todos os dispositivos voadores. Shan exclamou em pensamento. Tudo aconteceu como ele esperava. Porque a energia espiritual que atingiu a flecha e criou uma força destrutiva, o suficiente para destruir essas naves de ferro. Ele olhou para a arma. De repente, ouviu alguém rir no fumo. Ainda não haviam esclarecido um cidadão da Federação. Não apenas resistiu, mas também atirou na polícia. O protagonista olhou para o local, surpreso, e quando a poeira e fumaça se dissiparam, ele notou um que franziu o senho. Notando que, apesar de serem colegas de classe, ele e ela próprio se tornou nobre e foi obrigado a ajudar a polícia ao apanhar um criminoso perigoso. O protagonista pulou do poste, lançou-se no chão, nos olhando sério. Perguntou se ele realmente tinha alguma reclamação contra ele. Desfronhou-se furiosamente. Ele apertou a mandíbula e disse que Xinshan matou seu professor de corte. E por causa dele, ele também perdeu muito dinheiro. Se Ti-Chen pensava e aceitava isso. Marbo. Quem estava atrás dele com os outros guerreiros? Disse que havia organizado 5 mestres geneticamente modificados. Para o protagonista, para mostrar-lhe todo o poder do sistema. Estendendo a mão, ele ordenou que os guerreiros avançassem, prometendo que quem trouxesse a cabeça de Xinshan daria 10 milhões. Correndo instantaneamente para frente. Os homens se prepararam para atacar. Um deles sorriu maliciosamente e gritou que a recompensa seria sua. Entretanto, quando um dos homens se aproximou para atacá-lo, ele disse calmamente que ele estava atualmente no 7º nível de cultivo de Qi. E se pegarmos quando matou o feroz Tiger Master. Agora, ele era cerca de 10 vezes mais forte. Ele balançou o arco, evitando o ataque do homem. E fez a corda da flecha
pegar no pescoço dele. Enclenching a dent, o homem tossiu enquanto tremeu. E todo o rosto dele estava coberto de suor. Do esforço, escorreu baba pelo seu queixo. No entanto, ignorando os gritos do homem, Qin-shan puxou seu arco, tirando o corpo do atacante com a corda do arco, e mandou o próximo vir até ele. Ao estender a mão, ordenou que os outros avançassem. Vários outros tipos correram em direção preparando-se para atacá-lo, mas ele ativou a supressão espiritual. E a aura se espalhou por ele, através da ameaça. Sem esperar, eles gritaram. E ela pensou. A supressão espiritual gerou impulsos fortes. E se ele pudesse ser uma divindade? Então, usando livremente essa técnica, poderia destruir uma cidade inteira. Retirando flechas, ele ativou um aguaceiro de flechas. E uma flecha que ele disparou se multiplicou. E voando em direção aos homens. Um grande número de projéteis apenas despedaçaram seus corpos no ar, vendo as gotas de sangue caindo do céu. Com horror, ele viu que era um alvo perfeito para o treinamento. Eles eram 4 artesãos marciais e então olhou para Qin-shan, a silhueta de quem gradualmente se tornou mais nítida. No pó, espalhado, o protagonista exclamou que era um ótimo alvo para treinar. E então, virando-se os olhos levemente. Abaixando a cabeça, pediu que ele o fizesse sozinho. Biou, franzindo, olhou furiosamente para Qin-shan e depois decolou. A capa dele, prometendo lidar com ele em 10 tiros. E acrescentou que mataria o garoto, enquanto as cinzas do ônibus queimavam. Algum lugar ao lado, Biou observou que Qin-shan era dizendo que ele era tão cruel quanto ele. No entanto, pelo que Biou deduziu, as flechas do protagonista eram só um detalhe, porque ele controlava tudo absolutamente. Qin-shan concentrou-se ao pegar algumas flechas, puxando a corda do arco e perguntando se era verdade. Ele disparou as flechas. Eles voaram em direção a Biou, girando. Mas ele acenou com a mão. E todas as 3 flechas foram quebradas ao meio, ignorando os destroços caindo. Mas lembrou-lhe que já havia dito. Qin-shan's flechas eram inúteis contra ele. Ele sorriu e o protagonista perceberam que era magia espacial. Com poder e o poder de retorno, estendendo os braços para os lados. Boss confirmou que era mesmo assim, declarando que um lutador, quem alcançou o nível de um grande artista marcial, um dia o protagonista poderia despertar nessa hora superpoderes, que seus braços receberam poder de retorno. Ele aconselhou Qin-shan a não resistir mais, senão ele iria mostrar-lhe o que é o verdadeiro inferno. Ele inclinou a cabeça ameaçadoramente, olhando para ele, e o protagonista guardou seu arco. E perguntou se ele iria mostrar-lhe o inferno.
Ele tirou a espada. Ele exclamou ter visto isso centenas de vezes. E Biou correu em sua direção, dizendo Jin-chan, que, nesse veria caso, novamente. Ele brandiu a espada e gritou, ativando os martelos de incineração. E quando ele golpeou, uma enorme explosão surgiu e ninguém riu, exclamando: isso marcou o fim da batalha entre ele e Xing Shan. Entretanto, ele Seus congelou olhos de se alargaram, repente, ao chocado. notar que ambos congelaram. E as mãos dele pararam de tremer. Devido ao protagonista avançar com a espada, bloqueando o ataque, ao mesmo tempo, Biou e perguntaram o que estava acontecendo. Chase suspeitou que Biou, definitivamente, não era o tipo de pessoa que poderia mandá-lo para o inferno. Mas ignora essas palavras. Bo carregou novamente, ativando a mão de fogo. Mas antes que ele pudesse usar a habilidade, ele congelou, os olhos se alargaram e a sobrancelha se frunciou. E o protagonista desferiu um golpe com a espada, cortando-o em várias partes. E parou calmamente, suando do horror, gritou que isso não poderia ser e perguntou como Xinxian poderia ser mais forte que o grande artista marcial. Caindo, aterrorizado ao chão, ele contou ao protagonista ele era o neto da família e alertou que matá-lo não traria benefício algum. Ao Xing Shan, o protagonista o desprezava e indagou com desdém. Foi só isso que ele quis dizer, no final? Enquanto babava, ele apontou: a verdade é que o Xing Shan era igual a ele, tentando eliminar pessoas que estavam em seu caminho por força. Ele o chamou aviso de que quanto mais matasse, quanto mais próximo você se tornasse da morte. Mas Xexin disse calmamente que eles não eram parecidos, que durante toda a vida ele realmente gostava de tirar muitas vidas. Mas ele nunca usou sua posição para intimidar pessoas. Depois disso, ele brandiu a espada, cortando a garganta de Yuan e com as mãos pressionadas na ferida. Ele caiu, apertando a mandíbula, e então morreu, e sangue começou a sair, não apenas da ferida que recebeu, mas também de sua boca. Neste momento, Oda e Ana ficaram com as mãos nos queixos, olhando atentamente para o resultado da avaliação. A classificação aproximada de Chen Shan era de grão-mestre, não foram definidos. Mas ele era presumivelmente o escolhido do céu. Ou sua força era superior à de pessoas comuns. Os dados de vida estavam sendo carregados. No final, o sistema anunciou que o protagonista não usou medicina genética e a avaliação de potencial dele era esse. Ana exclamou que era impensável. E Uda destacou que Shon estava, na verdade, melhorando rapidamente. Afinal, ele só venceu um mestre comum há alguns dias. Nesse caso,
Ele não compreendia como o protagonista poderia lidiar quase instantaneamente com o agora. grão-mestre. Afinal de contas, isso só era possível se Sheshan escondeu sua verdadeira força antes. Aos 18 anos, ele matou o grão-mestre. Uda estava realmente curiosa sobre que tipo de habilidade sobrenatural este escolhido do céu tinha. De repente, seus olhos se alargaram, notando o aviso, e o sistema informou que relatou que o exército mecanizado do condado de avançaram e eles chegariam ao campo de batalha em 7 segundos. A 100 quilômetros de distância, seus navios estavam concentrados. E então, concentrou uma aura mágica em torno de si. Ela exclamou que salvaria Sheshon, o que um grito abalado, chamando-a. E disse que não poderia ir porque se a princesa imperial começasse a matar pessoas, isso levaria escândalo político ao mais grave na história. Poderia até desencadear uma guerra mundial. E Ruda bloqueou o caminho de Ana, enquanto ele ficava na porta. Mas ela pediu que ele se acalmasse, observando que ela poderia se esconder dos navios de guerra. Ela estava escaneando e não tinha intenção de entrar involucrado em uma briga. O sistema avisou novamente de repente que um gênio de artes marciais chegara da Federação e acrescentou que a Federação de nave de um gênio estava pousando, repetindo essa informação várias vezes. Uda e Ana congelaram. Frustrados, eles se perguntaram o que estava acontecendo. Oda disse que até um gênio de artes marciais foi enviado aqui. E se quisessem ajudar King Shan, eles seriam completamente inúteis. Isso significava que o protagonista estava condenado. E, nessa hora, uma pessoa em um dos ônibus, aquele que voou mais perto, alertou ordenando todos que ativem para o modo de combate e ativem a prontidão de combate. Os shuttles se prepararam. E King Shan o observou com concentração. E Zionianos surgiram repentinamente ao lado das naves e se abaixou diante do protagonista, exclamando que esses aristocratas eram tão corajosos que ousaram comandar tropas e matarem pessoas abertamente. Ele olhou para Qin Shan com concentração. E ele o reconheceu, lembrando seu nome. O exército chamou a atenção dele para si. Disse que o presidente o queria ver, avisando que ele deveria segui-lo logo. Estavam no palácio presidencial. E, enquanto caminhavam pelos corredores atrás de Zinain, Chen Shan agradeceu por ter ajudado a sair dali. Ele disse que só estava seguindo ordens. E abriu a porta ao se aproximar. Então, se voltou para o presidente, dizendo ter trazido o personagem principal. O presidente, virando-se para eles, Xing Shan disse o nome e sorriu, dizendo que estava feliz em vê-lo. Ele não achou que precisasse de apresentação. E Sean confirmou que ele realmente fez. Afinal, ele via o presidente na TV todos os dias.
Ele perguntou se seus homens haviam salvo o presidente. Frente a ele. Frente a ele, o presidente respondeu que não era assim. E o protagonista o olhou confuso. E de repente, um holograma da deusa da justiça apareceu acima da mesa. Notando que ela e Shishou se encontraram novamente. Ele percebeu que era na verdade uma ordem da deusa da justiça. Agora faz sentido. Sun Yan, que pegou uma xícara de bebida, chamou a atenção da deusa da justiça e perguntou o que Shen Shan havia feito. Ela começaria essa guerra. A deusa da justiça respondeu que, de acordo com o contrato, ela não poderia revelar essa informação. Enquanto tomava um gole, Zenon perguntou se ela pudesse. Então, fale sobre os méritos do protagonista. A deusa da justiça, de acordo com a lei de contribuições, que ao desenvolvimento da civilização humana. Os direitos de um cidadão de Qing Shan eram iguais a um líder de alto nível. Xing Shan apenas franziu levemente ao ouvir isso. Zayan, quem ocupava o cargo de líder, ele ficou tão surpreso que até ele já havia colocado na boca o presidente. Quem ocupava o posto de líder de alto nível observou que, como o protagonista provavelmente já suspeitava, o nível de segurança foi preparado para ele antecipadamente. Ele estava muito curioso sobre que tipo de científico e técnico, achievements para obter este título. E, fechando os olhos, Che Shan disse que tudo era simples. E então pediu à deusa da justiça, o presidente, para mostrar o trabalho deles. A deusa da justiça anunciou que o protagonista concedeu o direito de começar a demonstrar o guerreiro mecânico, e logo Serafim. A máquina criada apareceu na sala. E o presidente o olhou surpreso. Chen Shan também observou atentamente o novo desenvolvimento. E Zinnia, quem estava tão animado, que ele apertou a caneca nas mãos rachou com tanta força. Que ele observou que o atual nível de tecnologia não permitiu a criação de tal guerreiro. Ela Shan disse: o nível científico e técnico deste guerreiro era nada superior à era deles. Em breve, a humanidade poderia usar essa tecnologia. O presidente fechou os olhos, percebendo o que era essa tecnologia e essa armadura manobrável. Não era surpreendente que a deusa da justiça era tão favorável a Shen Shan, afinal, ele realmente valia a pena. A deusa da justiça apontou que, de acordo com a história das guerras humanas, para proteger o protagonista, ele precisava da proteção confiável do presidente. E o presidente respondeu: seus temores não estavam infundados, mas ele poderia resolver tudo. Voltando-se para Zinnia, pediu que preparasse Xizan e traga-o aqui em meia hora. De repente, o protagonista chamou sua atenção.
ao apontar que a família o acusou de assassinato e se o presidente o defendesse. Ele temia pela sua reputação.